Boa noite. No dia em que gravamos esta edição da Tribuna Soberana, passam exatamente 58 anos sobre o nascimento no Lubango, capital da província de Huila, em Angola, do cidadão Paulo Manuel Matos Soares, colaborador de há muitos anos da Soberania do Povo e comentador da Soberania TV mais recentemente. Dr. Paulo Matos, boa noite e muitos parabéns. Antes de lhe pedir para superar a nota inicial, pergunto-lhe qual é o sabor de festejar um aniversário na ressaca do brilharete encarnado desta semana na Arena de Amsterdão. Bem, boa noite Jorge, boa noite Gil, boa noite às pessoas que acompanham este programa. É uma surpresa essa introdução que fizeste, mas é verdade, eu hoje faço 58 anos. Aos 10 anos vim de África, do Lubango, era então Sá da Bandeira, e aqui estou há muitos anos em Águeda, acompanhando as coisas do nosso concelho. Obviamente que estou particularmente feliz porque tive uma prenda antecipada, que foi a vitória do meu clube ontem, numa competição europeia. Mas é só um jogo de futebol, quer dizer, nós damos muito valor às vezes a coisas, a pequenas coisas que fazem a nossa felicidade, mas há muitos problemas no mundo atualmente e que nos fazem ao mesmo tempo, enfim, esta dicotomia entre momentos felizes e momentos de alguma tristeza face à situação do mundo. Mas hoje não queria falar de coisas tristes a começar o programa, queria falar também da alegria que tenho pelo regresso do meu amigo Augusto Semedo à Soberania do Povo. Porque ainda em off ele recordava-me hoje que eu e ele, na escola secundária, hoje Marques Castilho, a nossa escola de sempre, em particular ele, fizemos um jornal, o jornal da escola. Nessa altura andámos a pedir apoios a empresas até para nos ajudarem. Um jornal que foi impresso ali numa tipografia que funcionava na Venda Nova, não sei se recordam. Grafilarte. A Grafilarte. E a alegria de nós irmos para a porta da Grafilarte ver sair o jornal impresso, foi o primeiro jornal impresso da escola, chamava-se Novos Horizontes, que é uma coisa que hoje precisamos, é também de novos horizontes, que estamos um bocadinho apegados ao passado e nós temos que projetar o futuro. Mas lembro com gosto este tempo também, em dia de memórias pessoais, e uma amizade que tenho com o Augusto Semedo há muitos anos. Ele faz um regresso aqui à Soberania, não sem deixar de dar uma palavra também à região de Águeda, que ficou com gente muito habilitada para continuar o projeto, e é sempre importante. Nós temos 2 jornais em Águeda que fazem o pluralismo da informação e, portanto, estão reunidas as condições para que a democracia continue a funcionar em Águeda. Assim, a comunicação social saiba aproveitar as oportunidades e levantar as questões que efetivamente devem ser levantadas. Eu penso que, já agora introduzindo aqui alguma matéria no programa, a comunicação anda muito focada em questões, enfim, de relacionamento entre os protagonistas políticos. Eu já aqui falei nisso. Há um clima permanente de suspeição, quer dizer, uma coisa é os políticos levantarem questões, que elas têm que ser levantadas nos fóruns próprios, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, mas penso que esta maneira de olharmos para a política, sempre no sentido de ver, enfim, fantasmas em todo lado, ou comportamentos irregulares, com pedidos sistemáticos de documentação. Quer dizer, os pedidos de documentação, o acesso à informação, é um direito que têm não só os munícipes, mas também os protagonistas políticos. Mas, quer dizer, a partir de um certo momento instalou-se uma prática de que pedem-se mais documentos do que se propõem soluções. E isso eu acho que é uma má abordagem da forma de fazer política. Não estou a referir-me a ninguém em particular, estou a referir-me à ambiência que se vive e que é muito transmitida nos jornais. Eu penso que a Câmara Municipal, a nossa autarquia, é auditada. Portanto, quem quiser ter acesso, e acho que a comunicação social deve fazer esse trabalho,
deve pedir o resultado das auditorias que são feitas. Aliás, mesmo em matéria de corrupção, penso que há um órgão próprio onde essas questões podem ser levantadas. E, portanto, esta nota é mais no sentido da comunicação social se focar nas coisas positivas também que vão sendo feitas no Conselho. Por exemplo, ontem tivemos em Águeda uma ministra e uma presidente da CCDRC a apresentar, enfim, o projeto de candidatura ao PRR da área de localização empresarial no nosso parque empresarial, a ligação do parque empresarial ao IC2, pelas notícias que eu vou recolhendo também, interessado nesta vertente positiva também, não só na negativa, as obras do mercado parece que vão começar ainda este mês, devem começar em breve, e, portanto, nós temos aqui um conjunto de circunstâncias que nos levam a acreditar que há ainda uma forma de fazer política pela positiva. Isto não invalida que o poder não seja escrutinado, porque o poder tem que ser escrutinado. E tem que ser escrutinado por quem? Pela comunicação social, dirigindo-se, os seus protagonistas, dirigindo-se à procura da informação, não estar só à espera que a informação caia, porque há muito esse hábito também, mesmo nas autarquias, através dos boletins municipais, parece que a informação tem que cair. Não, o jornalista tem que ir à procura da informação, tem que abordar os protagonistas e eles têm a obrigação de dar essa informação. Paulo, já agora desculpa-me. Então, e os vereadores não devem questionar? Devem. Eu disse que os vereadores, os membros da Assembleia Municipal, devem questionar permanentemente procedimentos, mas não devem ficar por aí. Eu vejo que o clima em Águeda está muito só por aí. Há uns tempos esta parte, já vem do mandato anterior, em que, enfim, este espetáculo permanente de que há vereadores que abandonam a Câmara Municipal ou as reuniões de Câmara, há tumultos no órgão executivo. Essa parece que é uma novidade deste. Não é? Pronto, mas quer dizer, já no passado houve coisas que corriam menos bem. E também só se sabe que essas coisas acontecem porque provavelmente haverá essa transparência. Toda a gente sabe o que se passa nas reuniões de Câmara. Desculpa, isso não foi alterado. Nas Assembleias Municipais, eu não estou... nas Assembleias Municipais, agora se me permite, nas Assembleias Municipais diminuíram o tempo de participação dos cidadãos. Isso é mau e eu já aqui critiquei. Dos cidadãos, não é? Já critiquei. Nas reuniões de Câmara ainda... Mas, deixa-me completar a minha intervenção inicial. Não, ainda não alteraram, portanto, que as reuniões de Câmara são todas públicas. Ainda não foi alterado isso. Mas não é obrigatório que sejam. Não. Por lei, não é obrigatório que seja. Não, mas foi uma coisa... Por lei, há uma reunião que tem que ser pública, é o que está na lei. Exato. O resto não tem que ser público. Aliás, Exato. há coisas que têm a ver com a proteção de dados, com alguma confidencialidade dos procedimentos, que eu, pessoalmente, estou a dar a minha opinião pessoal, não concordo muito. Quer dizer, essa abertura total... Por exemplo. Não, licenciamentos, por exemplo. As pessoas não têm que saber que fulano anda a construir uma casa ou que fulano apresentou um processo e que foi indeferido. Eu pessoalmente acho que sim. Eu pessoalmente acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu defendo que a transparência é que defende a democracia. Quando sim, nós fechamos a transparência... Deixa-me só terminar e depois... Então, eu certo. não fica a ideia que eu não defendo a transparência. Condicionada. Não. Desculpa, não te interrompo mais. O que eu não quero é uma autarquia em que os vereadores, que têm a obrigação de apresentar soluções para o Conselho e acompanhar aquilo que de bom se faz no Conselho e ajudar a construir um projeto, passem a vida a fazer queixas ao Ministério Público. Isto não tem sentido. É que em autarquia nenhuma, eu não me sentiria bem como Presidente da Câmara, então tinha que recrutar um batalhão de advogados ou um órgão policial privativo dos procedimentos autárquicos para perceber se eu podia atuar. Quer dizer, ao fim de 2 semanas já estava a ser escrutinado. Quer dizer, eu acho que esta maneira de estar na política é crispada por natureza. Quer dizer, também acho, para terminar, que quem lidera deve evitar que estas coisas aconteçam, preparando atempadamente toda a documentação e todos os procedimentos de acordo com a lei. Eu também acho isso. Agora, esta ideia de ir para reuniões de Câmara e estar a pedir um batalhão de documentos, mais este, mais aquele outro, eu acho que é uma coisa que bloqueia a ação
do poder local. E, portanto, atempadamente, as pessoas têm que dizer o que pretendem. E dizendo o que pretendem, a autarquia tem a obrigação de colocar à sua disposição toda a documentação. Não podem é bloquear as reuniões de Câmara, nem fazer números de abandono de reuniões, que isso já pertence à forma de fazer política do passado. Essa é a minha opinião. Muito bem. Dr. Gil Ladez, boa noite. Boa noite. Que nota inicial é que nos traz? Pois, em primeiro lugar, queria felicitar o Paulo pelo seu aniversário e muito boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Mas antes de entrar na minha nota inicial, eu gostaria de abordar aqui este assunto que o Paulo levantou e vejo que ele não tem a mesma visão que outros colegas de bancada em tempos idos do PSD. Bancada, portanto, não, que eu já não, de bancada não estou na política ativa há muitos anos. Paulo, de bancada em tempos idos. Eu tenho pensamento livre, Gil. Bancada em tempos idos no PSD, não é? O Paulo Matos, que surge hoje aqui bastante bem informado, portanto, sobre os projetos, não é? O que é da atividade da Câmara, que vai começar o mercado no próximo mês. Fico contente com essa novidade, portanto, mas talvez devesse saber se haveria mais assuntos mandados para o Ministério Público do que propostas apresentadas pelos vereadores da oposição. Seria, portanto, também interessante ver isso e qual foi o destino que tiveram essas propostas. Mas sobre a documentação e a cedência de documentação. Tanto quanto eu sei, a Câmara estava preparada para ceder facilmente todo o tipo de documentação. Tem um sistema informático que funcionava, isto já, eu só posso falar há 6 anos a esta parte, 5 anos e tal, mas tinha um sistema informático que funcionava. Aliás, o Paulo Matos, com certeza, foi protagonista ou co-protagonista de uma ação que me obrigou, numa determinada altura, a entregar ao líder do grupo parlamentar do PSD, 3.000 cópias de documentos das 10 da manhã, que foi a altura em que vi o mail, para as 9 da tarde. Portanto, e foram entregues todos os documentos. Portanto, isso não haverá dificuldade. Agora, obviamente, aquilo que se está, se assiste e parece que estão sempre a meter novos assuntos, é que há um reiterar do pedido de certos elementos, de certos documentos que não saem. E então, pedindo uma vez, quando pedem segunda vez, estão a pedir mais coisas, não estão a pedir os mesmos, e assim vão alimentando. Eu acho, isto é a minha opinião pessoal, a minha postura, e já tenho dito isso noutros fóruns, era diferente. Eu, na altura em que pedia os elementos, dizia: Sr. Presidente, estou a pedir estes elementos assim, assim. E colocava numa listagem. Na reunião seguinte, ou 2 reuniões seguintes, dizia: no dia tantos do tal, pedi estes elementos. E hoje quero-lhe pedir mais estes. E fazia uma listagem. E chegava na reunião seguinte e dizia: Sr. Presidente, nesta reunião, que reiterei no dia tantos do tal, pedi-lhe estes documentos. Okay? E fazia assim. E toda a gente ficaria a saber há quanto tempo é que estavam os documentos para pedir e que não eram sempre os mesmos. Estávamos sempre a repisar as coisas porque não obtínhamos resposta. Porque aquilo que me parece, do pouco que eu acompanho a atividade autárquica, é que essas respostas demoram muito. Mas também vejo que existe por parte de quem está na oposição também o de partir logo para a acusação. Okay? E isso eu não considero que seja adequado. Porque aquilo, mesmo entre juízes, o que para um é um ato errado, para outros não é assim tão errado. Mas primeiro temos de esclarecer. Mas para isso temos de ter os documentos. E os documentos, vão-me perdoar a franqueza, na Câmara, se quiserem, são fáceis de dar. Se as coisas são mais complicadas é porque tem alguma coisa, não estão bem feitos os procedimentos, ou tem alguma coisa que leva a que não sejam dados. Mas não sei se eu defendo a transparência e os licenciamentos. Aliás, os licenciamentos devem ser publicados no boletim autárquico. Sim, mas a discussão e o debate também.
Não vejo problema que seja público. Eu não vejo problema que seja público. E, mais uma vez, eu defendo aquilo que preserva a democracia é a transparência. Quanto mais transparente for o órgão, mais escrutinável for... Qual é a divergência? É saber se todas as reuniões de Câmara têm que ser transmitidas ou públicas. Desculpa. Não é isso? Aliás, tanto defendo que o fiz. Não é nenhuma comissão de inquérito. Desculpa. As câmaras não são nenhuma comissão. São um órgão colegial que tem direito à sua privacidade, ao sigilo em relação a muitas matérias que lá são tratadas. Quando tem não é nenhuma comissão de inquérito. Desculpa, quando tem assuntos que são sigilosos, são colocados, e isso acontecia, assuntos de caráter pessoal e outros, eram colocados, processos disciplinares, etc., colocados numa parte restrita da reunião em que não há mais ninguém. Nos outros, a Câmara tem, o órgão colegial tem de ser transparente. Sim, mas é transparente. A Câmara tem de ser transparente. É transparente de acordo com a lei. É transparente de acordo com a lei. Não tem que ir além da lei. Não tem que ir além da lei. Não, nós temos de melhorar, constante tentar, para o nosso dever como cidadão. Mas a lei diz que só uma reunião é que tem que ser pública. Desculpa. É uma questão de postura. Nós devemos pugnar por um mundo melhor. E não devemos utilizar defensivamente a lei para nos fecharmos. Porque, mas o órgão fiscalizador é a Assembleia Municipal e aí tem que ser tudo público. Transmitido, etc. Desculpa, deixa-me agora terminar. Portanto, se nós devemos pugnar por as coisas serem o mais corretas possível, não devemos utilizar a lei num sentido defensivo para fechar. Porque senão dizemos, é pública, mas levamos a público estes assuntos. E ouvimos o cidadão, porque dizer que a reunião é pública pode ser o período antes da ordem do dia. Porque o Sr. Presidente da Câmara, e agora estamos a falar em tese, pode dizer assim, assuntos reservados, e põe os outros todos. O período antes da ordem do dia é que é público. Houve o público, fechou as portas e está feito. E cumpriu a lei. É que nós temos de ver também qual é a latitude que queremos dar à lei. Como é que era? Todas públicas. Públicas como transmitidas? De princípio ao fim. Não eram transmitidas. Todas as reuniões? Todas as reuniões. Públicas abertas ao público. Públicas abertas ao público. O público. podia colocar questões. Podia colocar questões. Mas não eram transmitidas pela televisão, pela não, HTV. Mas não havia problemas nisso. E posso dizer... Gil, única já não és o Presidente da Câmara. Certo, mas isso tem a ver a forma como estamos nas coisas. Okay? A única situação, porque não foram colocadas públicas e transmitidas, foi porque a sala de reuniões não tem condições, na minha opinião, para transmitir. Era preciso fazer obras na sala, no Salão Nobre, para acomodar as reuniões de executivo de forma a que pudessem ser transmitidas. E foi por isso que não foi feito. Porque quanto mais pessoas puderem participar... Reuniões do Conselho de Ministros são públicas? Desculpa. Não estamos aqui a discutir... Órgãos governativos, executivos, não são assembleias. Desculpa. As assembleias é que são os órgãos fiscalizadores. Desculpa. Compete a quem dirige os trabalhos saber até que ponto é que leva a transparência. Eu pessoalmente entendo que devemos abrir ao máximo e pugnar pela transparência dos atos. Isso eu também entendo. Não fica a ideia que eu não defendo a transparência. Não, agora, Paulo, eu defendo a transparência com regras. Mas não é com limitações, é com regras. Mas a regra é analisar os assuntos. É um licenciamento. Analisar um licenciamento. Os licenciamentos nem vão à reunião de Câmara. Okay? Mas pode ir algum que seja de interesse público, por exemplo. Certo, se é de interesse público. Para atribuir utilidade pública. Para atribuir interesse público, vai à Assembleia depois. Claro, onde é que está o problema? E porquê? Porque a lei percebeu que os órgãos parlamentares é que fazem a fiscalização, não são os executivos. Os executivos têm direito a... Desculpa, mas qual é a fiscalização que faz a Assembleia Municipal? A Assembleia Municipal não tem condições para fazer uma verdadeira fiscalização. Eu não estou contra a transparência. Fique claro isso. E, aliás, a minha transparência vai ao ponto de eu não achar correto esse episódio que tu contaste há pouco e que, quando eras Presidente de Câmara, e, mediante um pedido de informação de um deputado municipal, que é o Hilário Santos, que aqui esteve, que aqui está nos nossos programas, que pediu determinado caudal de informação e o Gil, Presidente de Câmara, preparou
Um caminhão tirpa, esta expressão de papéis que cerca de 3 mil colocou folhas. ao lado do deputado municipal como se ele tivesse tempo de ler os caixotes de documentos que ele... Assim também não, Gil. Eu aí não defendo isso. Sr. Dr. Paulo Foi isso que tu Matos, fizeste, à época. Agora Portanto, isso nem é um bom exemplo para tu trazeres para a transparência. Então trata a história toda. Os senhores estavam a isso não é. cavalgar uma carta anónima. Também te indignaste na altura. Não, Pois é. um grupo parlamentar de pessoas bem estavam a cavalgar uma carta anónima para... isso é outro, Desculpe, tem não, outros foi nesse, meandros, não, tem não, outros foi nesse assunto. Foi nesse assunto. Estavam para preparar-se para cavalgar uma carta anónima, okay, que mandaram um pedido de esclarecimentos depois da meia-noite ou antes da meia-noite, alguns segundos, para obter respostas. E aquilo que o Presidente da Câmara na altura disse foi aos seus serviços para carrearem todas as informações que pudesse haver sobre aqueles assuntos e darem ao Sr. Vereador. Porque o Sr. Não era vereador, era membro da Assembleia. Como é que ele podia ler caixotes de documentos? E porquê é que ele veio pedir na véspera? Chicanas também políticas. Mal, se pediu na véspera, pediu mal. Chegou no dia. Pronto, isso O Presidente da Câmara, naquela altura, preparava as Assembleias e ficava em casa a preparar as Assembleias. Mas a maneira de não explicar é dar papéis, Gil. Desculpa. É exatamente aquilo que estás a criticar. A maneira de explicar é fazer um memorando e dizer assim, a resposta está aqui. Deixas-me falar. Tu deixas-me falar. Quem quer respostas, quem quer saber, quem se quer ser esclarecido, não pede na véspera de uma Assembleia. Também acho que não. Okay? Também acho que não. Não se pede. Foi assim, que eu não sei se foi. Que eu estou em casa para preparar a Assembleia, os assuntos, e recebo um telefonema da minha secretária a dizer: Sr. Presidente, já viu isto? Já viu o seu mail? Deixa-me acabar, se faz favor. Já viu o mail que tem? E eu disse: não. Então, vá ver. Eu fui ver e disse: reúna aí as FIAs todas às 10 horas, e todas na sala de reuniões. E fui preparar a resposta. Porque a resposta... Sim. Chicana política, não. Está bem, claro. Teve a resposta adequada. Teve a resposta adequada. Desculpa. O líder não pode dar essa resposta. Não. Teve a resposta que eu considerei adequada na altura. Ok? Era mesmo para não ler. Assim, você pede na véspera, também tem aqui. Então, você pede na véspera, tem aqui os papéis. Exatamente. Mas... Pronto, estamos de acordo que nenhuma nem outra são boas práticas. Agora, vamos lá ver. A transparência. Vejamos também, acho que até o índice da transparência, nem sei se agora já foi cancelado, se não, deve ter sido também mais um que caiu por causa da pandemia. Mas, com certeza, está recordado do trambolhão que deu de terceiro para cá para baixo, não é? Portanto, isso quer dizer... É um assunto relevante saber como é que isso está. Isso quer dizer, a forma como são encaradas. Isto tem a ver também um pouco como é que nós encaramos as reclamações dos cidadãos e o aporte deles. Porque se entendemos que o cidadão está porque quer o melhor para si e para a sua terra, então, na maioria dos casos, são questionamentos positivos, porque podem melhorar a nossa ação. Todos nós cometemos erros. Uma coisa são parênteses, uma coisa são questionamentos positivos, outra coisa são questionamentos debaixo de suspeição, que é isso que se pretende lançar. Vamos lá ver. A chamada areia para a ventoinha, para não dizer outro termo. Não é? Aquilo que eu sei é que, tirando esse episódio com a Assembleia Municipal e com esse que teve esse desfecho, nunca houve nos mandatos anteriores essa falta de elementos. Sim, também não tenho notícia disso. Porquê é que isso começou a acontecer? E não há necessidade. Eu acho que isso são coisas que não há necessidade de haver. Se as coisas se processam corretamente, então está aqui. Erros. Eu disse num jornal, inclusivamente, até foi colocado em evidências que todas as câmaras têm irregularidades. Claro. Okay? Claro. Porque é impossível não haver cumprir as leis todas. E para mais, um autarca, quando é eleito, ao outro dia já tem de saber as leis todas. Eu não sei se... Não, era um assunto que tu... Eu lembro-me que tu criticavas bastante, que não tinhas que saber, obviamente. Não o Presidente da Câmara não pode dominar todas as questões. Não é possível. E o Presidente da Câmara... legais. Exatamente. E o Presidente da Câmara, ao outro dia tomar posse, é responsável por tudo. E tem de ser um sabichão em leis de toda a área. Mas tu também travaste um combate importante no sentido de melhorar os quadros da Câmara, e nomeadamente quadros jurídicos.
E, portanto, estás de acordo que tem que haver um staff bom, e isto vale para qualquer autarca, tem que haver um staff que permita dar respostas às solicitações que quer os vereadores, quer os membros da Assembleia fazem, tudo atempadamente, não é em cima da hora, nem é na véspera. Sim. E, portanto, é contra isso que eu então, estou. Nota inicial. Vou à nota Não inicial. começou ainda o programa. Não, já começou há um bocadinho, pá, já quase fizeste o aniversário, pai. A minha nota inicial tem a ver com a CPCJ e com o aumento do número de casos. Uns vão dizer que foi da pandemia, outros vão dizer que foram por outras razões. O grosso, aquilo que interessa, que efetivamente preocupa, é o aumento do número de casos. E isto leva-me a fazer uma reflexão que e aqui um contributo positivo para o desempenho da autarquia, até porque temos uma vereadora que está a iniciar funções, portanto, é que aquilo que eu penso que nesta área poderia haver uma ação, deveria haver uma ação que considero disruptiva por parte da Câmara de Águeda. E era ter um trabalho bastante atento e próximo da área social e, sobretudo, com grande proximidade às escolas e começando nos níveis mais baixos. Isto porquê? É aí que aparecem os problemas que são detectados e depois é necessária uma continuidade. E o papel da Câmara aqui, eu estive lá e podem dizer, então não fizeste porquê? Também não podia fazer tudo e também há reflexões que, inclusivamente, só fiz depois de sair, também penso e continuo a pensar depois de Tem mais tempo sair para pensar, etc. Embora ainda ando um bocadinho ocupado, mas faço aí assim, faço algumas reflexões. Mas o papel da autarquia deve ter muito de coordenar e ter um papel muito afirmativo na área social para resolver esses problemas. Porque a ação do Governo, com projetos que têm 2 anos de vigência e acabam 3 anos, 1 ano, criam uma instabilidade enorme nas famílias que têm esses problemas. Nós não podemos ter um pisca-pisca de atuação junto das famílias que têm problemas e precisamos de ter uma ação continuada e diferenciadora. E porquê é que eu digo isto disruptiva? Uma ação disruptiva, porque estão aí as transferências de competências. E na área social é uma delas, que podem vir para a autarquia. E as competências que estão para ser delegadas, na grande maioria das áreas, são básicas. Mas nada impede que a Câmara, a autarquia, vá mais longe. Eu sei que o trabalho que a Sra. Vereadora tem para fazer não é fácil. Não é fácil porque, mesmo algum que foi iniciado, no mandato anterior foi posto em causa. Porque eu considero que o terem deixado cair a união das IPSS e ter havido por parte da autarquia, pelo menos na voz de alguns dos intervenientes das IPSS, um tratamento de favor, ou mais favorável a uns do que a outros, causa problemas no relacionamento futuro. E por isso, acho que é meu entendimento que a Sra. Vereadora tem um trabalho grande para fazer, porque para se fazer um bom trabalho com as IPSS ou com qualquer outra instituição, é preciso ter a confiança e a verdadeira confiança das instituições, das pessoas que as dirigem, para poderem alicerçar esse trabalho, e isso demora tempo. Mas, se nós queremos uma sociedade, e é isso que me preocupa, uma sociedade melhor, temos de começar por aqueles que estão a entrar na escola, como são mais novos. Não devemos descurar os velhos, porque agora até começamos a caminhar mais para lá, mas esses são futuros. Idosos. Muito bem, entramos agora nos assuntos da semana. Águeda recebeu, como o Dr. Paulo Matos já aqui referiu, a Ministra Ana Abrunhosa no início desta semana, e a guerra na Europa parece não beliscar os propósitos do Plano de Recuperação e Resiliência, concretamente aqueles que estão direcionados para a Águeda.
Bem, em relação a essa matéria, eu partilho da preocupação de alguns relativamente ao plano de recuperação e resiliência, que em Portugal, não sei se por opção, penso que foi uma opção do Governo, ele está mais virado para o Estado. Quer dizer, eu vejo e muitos analistas vão vendo que o dinheiro do PRR não só tarda em chegar, chegou pouco, e o que chega muito pouco às empresas. É mais para a área do enorme volume de Estado que nós temos em Portugal. Nós temos excesso de Estado em Portugal e nós precisamos de melhor Estado e Estado mais eficaz. E eu penso que este PRR não tem demonstrado isso. Salvam-se as autarquias que conseguem enquadrar alguns projetos neste plano. E parece que a autarquia de Águeda está bem colocada nessa matéria relativamente a este projeto em concreto do Parque Empresarial do Casarão, com uma candidatura, uma área de localização empresarial de terceira geração, enfim, que permite, já aqui falamos disso, não só alocar um bom volume de fundos, como dar condições às empresas em termos energéticos, e hoje o problema da energia, e face à guerra que estamos a atravessar na Europa, é um problema que merece a preocupação não só dos governos centrais, mas também das autarquias. Permite que algumas empresas tenham menores custos de energia, com condições que podem ser facilitadas por esta área de localização empresarial no Parque Empresarial. Portanto, é uma boa notícia para a Águeda. Parece, eu não ouvi as intervenções da Sra. Ministra da Coesão, que aí esteve, e da Presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, mas parece que a Águeda tem a melhor candidatura do país, foi dito, nesta matéria. E, portanto, é realmente um motivo de regozijo, enfim, em tempos tão difíceis e de tanta crispação, que as pessoas valorizem aquilo que têm de bom e ajudem também, todos, em conjunto, a que possamos, de uma vez por todas, também catapultar a nossa indústria, a indústria da Águeda. E nesse aspecto, também as duas rodas, era uma matéria que eu pensava falar mais no fim, mas a indústria das duas rodas, ao definir o Centro de Inovação para Inovação e Desenvolvimento na área da indústria das duas rodas, nós temos imensas empresas e não só através do trabalho da Polispor e é Polispor que se chama. Uma das empresas é uma das empresas, mas que, digamos que Vou ter de fazer uma explicação e enquadramento. Que coordena as operações com a Abimota nessa matéria. E, portanto, estão de parabéns também. Começamos a ser falados positivamente do ponto de vista industrial, que a Águeda tem fileiras importantes, como é esta das duas rodas. E, portanto, eu penso que o PRR em Portugal ainda não sofreu, ou até agora, não se viram ainda grandes efeitos da crise, mas em matéria, a crise com a guerra, nós temos que abordar a questão de qual é o peso que Portugal tem nas relações comerciais, por exemplo, com a Rússia. O que é que Portugal depende do petróleo ou do gás da Rússia? Qual é o impacto que a energia ou as dificuldades energéticas em razão da guerra vão ter na nossa economia? Vamos falar da guerra a seguir. O que é que as famílias e as empresas vão sofrer com essa situação? E, por arrastamento, também a Águeda e a sua indústria. E, portanto, nós não temos, em geral no país e também não em Águeda, indústrias de grande intensidade energética. Ainda não temos. E esta área de localização empresarial poderá ser, como projeto que é elogiado por estas entidades públicas e acompanhado, nós podemos ter aqui um polo de inovação e desenvolvimento muito importante no Parque Empresarial do Casarão. E não devemos esquecer isso ou deixar isso para segundo plano
e devemos lutar para melhores acessos ao parque empresarial do Casarão, e eu continuo na minha, quer dizer, nós não... O Gil, o PS, antigamente tinha um slogan que era no bom caminho. Nós não estamos, ou no caminho certo. Eu não sei se estamos no bom caminho ou no caminho certo. Estamos num caminho. E é caminhando que se atingem os objetivos. Não é com folclore, nem com números de circo burocrático, que é assim que eu chamo, ao comportamento de alguns protagonistas políticos, que nós atingimos os objetivos. E, portanto, eu estou confiante neste plano. Agora, também, só para terminar, acho que se fala pouco disto em Portugal. É que houve um tempo, há 2 anos, que nós só falamos de pandemia. Agora só falamos de guerra e ninguém fala do PRR. E é um assunto para acompanhar. Desta ideia do Dr. Paulo Matos? O PRR irá ser implementado. A mim o que me preocupa no PRR é os timings que temos para o fazer. Se há muito dinheiro para a administração, parece que sim, mas nós olhamos para o Portugal 2020 e tivemos de estar a abrir concursos para as empresas no final e outros para as autarquias para gastar o dinheiro todo, porque não houve capacidade de o gastar durante os períodos que tinham sido apontados para isso e, portanto, havia dinheiro. Portanto, eu acho que em Portugal, mais do que um problema de falta de dinheiro, é dos investimentos nos projetos certos e a alavancagem e o acompanhamento desses projetos. Aquilo que eu, do Portugal 2020, da Bazuca, do PRR, penso que não vai ser muito beliscado por isto, porque pelas circunstâncias que estamos a viver atualmente, os dinheiros estão praticamente alocados, os concursos estão feitos, foram lançados e, portanto, penso que avançará por aí. Agora, aquilo que aconteceu e as verbas que vieram para o Parque do Casarão e aquilo que vamos ter no Parque do Casarão são investimentos na área da eficiência energética, alguns deles bastante fortes, que é a da eficiência energética não na produção de energia, a colocação de painéis fotovoltaicos, e isto tudo partiu também porque o Parque Empresarial do Casarão era se não o único, um dos poucos do país que estava num projeto piloto da EDP da estabilidade de energia. E, portanto, houve um conduzir para esses parques essa iniciativa. Agora, tenho de dar os parabéns à Câmara pela candidatura que apresentou e ser uma das melhores, ou a melhor do país, como foi referido. Merece elogio. Agora, não foi em 5 dias, porque tiveram quase 2 meses para fazer a candidatura. Entre o momento em que saiu o aviso e a sua conclusão, foram 2 meses. Não é muito tempo, mas não são 5 dias, como foi referido. Eu participei na qualidade de secretário-geral na cerimónia, portanto, de ontem. Estamos a gravar na quarta-feira, portanto, e foi referido lá, e agora o Dr. Paulo Matos, como parece bem informado dos assuntos da autarquia... Não estou porque eu não estive lá, tu estiveste lá, estás melhor informado que eu. Foi referido pela Sra. Presidente da CCDR que havia 2 trajetos alternativos que vão ser subsidiados também ao Parque do Casarão. Publicamente, da ligação. Publicamente nunca ouvi falar nisso. Aquilo que eu ouvi, havia um estudo de uma ligação alternativa que vinha ter ali, e passo a publicidade, à zona da Só Parafuso, que era uma ligação onde está a atual rotunda, que foi feita agora, e era uma via nova. E diz que foi deixado cair pelo Sr. Presidente da Câmara e que optou por um projeto mais barato, portanto, que é este projeto, que também penso, não sei se o Paulo Matos o conhece, mas eu não o conheço, não sei se mais alguém o conhece, a não ser alguém dentro da Câmara que conheça esse projeto ou esse estudo prévio. Mas esse projeto, portanto, o que vai é a ligação à cerâmica do Alto. O outro que estava previsto, se é este, porque eu não sei, e que tinha ter ao Só Parafuso, tinha como objetivo, para já, ter uma outra ligação desafogada,
construída de acordo com as regras modernas e também permitir uma expansão para sul do Parque do Casarão e não só. Como passava anexo a determinadas zonas urbanas, não é? Poderia potenciar também a criação de polos urbanos e a aquisição de terrenos por parte da Câmara e colocação no mercado de outros a preços controlados, a preços acessíveis e regular aí também terem uma intervenção. Não sei se é isto, não sei se o Paulo Matos tem conhecimento da segunda alternativa, mas foi falada pela senhora Presidente da CCDR e, por acaso, tenho curiosidade, mas não tenho conhecimento, portanto, tão profundo sobre isso. Mas, de qualquer forma... Este programa também não serve só para dar opiniões, serve para colocar questões e, portanto, isto é uma questão a averiguar e a ver, efetivamente, o que é que se passou com estas duas alternativas e porque é que foi escolhida uma. Estas respostas o poder local tem que dar. Deve dar. A estas questões. Deve dar. Tem que dar. Não há como fugir. Estamos num tempo em que surgem novas preocupações, a guerra no leste da Europa, a escalada de preços, sobretudo preços relacionados com os combustíveis e o futuro da economia a tremer. Dr. Paulo Matos, depois de 2 anos de pandemia, ninguém estava à espera disto. Pois, isto, vamos lá ver. Eu penso que, abordando politicamente esta questão, quem está no governo em Portugal tem tido sorte no meio do azar. Quer dizer, há 2 anos a pandemia tudo desculpou, agora é a guerra que tudo obnubila, no sentido de que ninguém fala em mais nada, senão nos comentários e na catadupa de comentadores. Hoje há um especialista em guerra ao pontapé nas nossas televisões e, portanto, toda a gente é especialista em relações internacionais, toda a gente dá palpites, mas há um problema, efetivamente, há um problema na Europa Central, há um problema que é antigo, que vem desde a queda do muro, quer dizer, a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento da União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, redundou num grande sentimento de inferioridade de todas essas nações, porque no fundo aquilo não era uma nação, era um conjunto de nações e que depois se tornaram independentes e que, quando as nações se tornam independentes, são muito ciosas da sua soberania. E, portanto, é preciso, muitas vezes, olhar para esta questão não só do ponto como se fosse um jogo de futebol, não é? Ou os bons e os maus, ou a preto e branco, como agora se costuma dizer, não é? Nós precisamos de ouvir os dois lados, sendo certo que não há desculpa nenhuma para a violência e da guerra e, sobretudo, da forma como ela está a ocorrer. Mas, do ponto de vista dos efeitos, nós temos que estar preocupados. Se bem que eu, enfim, do que vou lendo, percebi que há um estudo agora recente sobre o impacto desta guerra na economia europeia, nos 27 Estados, e chegou-se à conclusão que Portugal, isto pode ser abordado em 3 perspectivas. Qual é o peso da Rússia nas relações comerciais, em matéria de importações e exportações, quais são os Estados que importam mais e exportam mais para lá. Ora bem, Portugal é o terceiro com menos peso em que as exportações têm menos peso para a Rússia. E é o 7º em que as importações têm menos peso. Portanto, não afeta muito, do ponto de vista das importações e exportações, esta guerra e a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Mas depois temos que analisar isto do ponto de vista da dependência. Se Portugal depende muito ou não do petróleo e dos combustíveis e do gás natural. Portugal é o terceiro com menos dependência face ao petróleo e aos combustíveis da Rússia. E é o 8º com menos dependência, nos 27, do gás natural. Portanto, também por aqui não há grande influência. Por outro lado, há quem diga que, como Portugal, a nossa indústria, como eu disse há pouco, incluindo a Águeda, não tem grande intensidade energética, não utiliza assim tanta energia como outros países,
porque tem outro nível de desenvolvimento económico, tem outra indústria intensiva, etc. Portugal é o 7º em que a intensidade energética é mais baixa, por causa desse nosso pouco desenvolvimento industrial. Porque é um problema que nós temos em Portugal e que ninguém ultrapassou ainda, não é? Por isso é que Portugal não cresce. Nós não temos desenvolvimento industrial. Esquecemos isso. Consumimos, importamos, etc. Temos muitas exportações, mas vamos lá ver. Dos chamados bens não transacionáveis e que nós não temos indústria pesada que justifique termos um impacto assim tão grande em termos energéticos na nossa economia. Por outro lado, os custos na eletricidade, no aquecimento, nos transportes das famílias e das empresas, Portugal é o segundo em que esse impacto é mais baixo nas famílias e nas empresas. Portanto, nós não estamos relativamente mal e, portanto, não temos que estar assim tão preocupados com os efeitos da guerra. Mas que vai haver efeitos, vai. Nomeadamente, o Governo, penso que já diminuiu a previsão de crescimento, que era de 5,8% para 5%. E vamos ter inflação, e estamos a ter. E, por outro lado, a nível da União Europeia, também não sabemos se as regras orçamentais vão continuar suspensas, porque nós, por causa da pandemia, tivemos uma suspensão do cumprimento de metas orçamentais e, portanto, isto anda à balda por causa da pandemia, à balda em termos orçamentais, do equilíbrio entre a receita e a despesa pública. E, portanto, não sabemos, e discute-se isso hoje na Europa, se de facto vai continuar esta suspensão das regras por mais um ano. As regras estão suspensas até 2023. Penso eu. E, portanto, discute-se isso, lá os ministros das Finanças andam a reunir por causa deste efeito. E, por outro lado, também não sabemos qual vai ser o efeito. A Rússia está em bancarrota. Aliás, nas notícias dizia-se que era hoje. Portanto, hoje vai haver uma troika na Rússia. Não há troika porque a Rússia não pertence à União Europeia. Nem quer pertencer e invade os países que querem pertencer, como é o caso da Ucrânia. Numa luta fratricida que não sabemos qual vai ser o fim. Mas estando a Rússia em bancarrota, significa que o sistema financeiro da Rússia, todo o sistema financeiro da União Europeia que tiver relações com a Rússia vai sofrer. E eu não sei qual é o impacto disso nos bancos portugueses, por exemplo. Não sei avaliar isso. Portanto, impactos vai haver. Nós é que estamos aqui, neste cantinho, ainda, por enquanto, à beira-mar plantado, que é Portugal, muito bom para turismo, e quando o turismo quando o turismo dá tréguas, a economia ressente-se. Ora bem, mas como a pandemia vai passar, ou está a passar, oxalá que sim, a nossa economia pode ter algum desenvolvimento por aí. Agora, o país não sai do mesmo sítio. Enquanto não houver condições para termos uma indústria, um desenvolvimento industrial a sério, Portugal não sai deste ramo-ramo e vai continuar com uma dívida externa gigantesca, quase impagável, como dizia o Pedro Nuno Santos, mas é a nossa situação e, portanto, temos que estar preocupados, mas relativamente aos outros não será assim um impacto muito grande. O que eu vou lendo é isso que Doutor Gil Nodaes, qual é o seu nível de preocupação? Eu parece que tirei o dia ou a para noite discordar de mim. para discordar do Paulo Matos. Não é? O que é que eu disse que tu não concordas? Não, o Paulo Matos parece que não tem ido às bombas de gasolina, não tem ido meter gasolina. Não é? A conta da luz ainda não chegou, mas as bombas de gasolina... E isso reflete... Isso vai influir, eu disse que vai ter influência. Não tem tanta como nos outros 27... Mas eu ontem estive com um empresário que diz que 10% das suas exportações são para o mercado russo e acabaram. E de repente, quando ele pensava crescer, tem menos 10% de exportações. Claro. O problema é que estas coisas dos grandes números às vezes são assim um bocadinho enganadores, não é? Mas independentemente disso tudo, e começando isto por outro lado, acho que há aqui uma diferença entre as ditaduras e a democracia. Ora, é isso que eu ia dizer. Porque... a gente não consegue exportar democracia. Pronto, mas a Europa desde 45 a 54, não é? Desde 54 tem estado em paz e convenceu-se
que não haveria guerras e não haveria beligerância grande. Agora, aquilo que nós assistimos foi que um Estado autocrático, porque não é uma democracia, a Rússia não é uma democracia, tomou ações que eu penso que não são compagináveis com democracia. Em democracia, o povo manifesta-se e tem um peso que pode impedir atitudes, como é que eu vou te chamar a do Putin? Impulsivas, destruidoras, desvairadas, atitudes, e o povo revolta-se e há geralmente os políticos não sentem margem de manobra para poder tomar atitudes desse tipo. Em democracia não é muito fácil este tipo de atitudes. Agora, o mundo está a mudar de uma forma brutal. E isto vai fazer mudar a Europa. E está a mudar, inclusivamente, os blocos, e mais uma vez, e fortemente, os blocos económicos. E China, o peso no orçamento da despesa militar. Já lá chegamos. A China está a assistir a isto tudo de bancada, não é de cadeira, é de bancada, a ver como é que se posiciona, porque nada disto lhe diz respeito, e está a ver que vai conseguir ter uma fonte de energia barata durante muitos anos, e que é um dos problemas da China, é ter petróleo para as suas necessidades internas, porque a China está a crescer a um volume brutal e não tem energia suficiente, e gás que ele vai ter. A Europa está a aprender, e vai aprender às suas custas, que não pode depender tanto de um parceiro económico que é uma ditadura e que pode fazer estas brincadeiras, entre aspas, não é? Estes atos de terror que está a fazer. E isso já se começa a ver que a Europa vai mudar a sua política energética brutalmente. E vai deixar da dependência. Estou convencido que deixará muito rapidamente, mesmo muito rapidamente, a dependência do gás. E aqui, assim, só tem uma hipótese para ir, que é a energia. A energia verde, a qual eu sou muito favorável, não vai ser suficiente para as necessidades. E uma das coisas que se começava e já ia aflorar, e que a França já tinha fazia algum lobby, algum caminho, é a energia nuclear. E energia, eu estou convencido. Mas já a França e a Alemanha dependem muito do gás russo. Pois, mas e a Itália? A forma de deixar da Europa deixar de depender, e nós temos aqui uma eletrificação muito grande da sociedade, da forma de deixarmos rapidamente, estamos a falar em nível de meia dúzia de anos, no mínimo, mas de deixar de depender energeticamente, é irmos para o nuclear. Eu não sou defensor do nuclear. Sim. Mas, nuclear não obrigado. Pois, nuclear não obrigado. Mas, exato, sou desses tempos, não é? Mas também sei que há novas pesquisas e há novas formas de abordar, portanto, o nuclear. Aliás, o Bill Gates, na sua fundação, desenvolveu projetos disso, e estavam para ser experimentados na China, quando entrou o Trump e deu sinal para acabar com esses projetos. Mas nós vamos ter outra coisa que tu referiste. A Europa vai-se começar a armar. Comprar armamentos, e fortemente. E isso já se viu. O que não era uma prioridade passa a ser nos orçamentos. Passa a ser uma prioridade, e forte prioridade, porque nós estamos dependentes dos americanos. E a Europa também já viu que que pode ter um presidente, Trump, nos Estados Unidos, e que está sozinho perante a China. Perante a China, não perante a Rússia e perante os outros. E, portanto, embora tenhamos um escudo NATO, vamos ter que ter forças europeias. E nós estamos num momento que até a população é capaz de ver isto bem. E aceitar este tipo de investimento, porque estamos a ver o que está a acontecer na Ucrânia, e não sabemos se ele, depois da Ucrânia, não passa para outros países. Não alarga a outros. Porque nada. Quer dizer, eu acho que o que está a impedir é a impreparação do exército e a defesa, e tenho de dizer aqui, tenaz, que está a acontecer por parte dos ucranianos. Porque
penso que está a ser uma guerra difícil para os ucranianos e felizmente que eles resistiram a primeira semana, porque deu para consciencializar toda a Europa que tinha de apoiar, não era só refugiados, mas também apoiar em armas, e os Estados Unidos que apoiaram na última semana, são 2 mil milhões de dólares de apoio à Ucrânia em armamento, que corresponde a 40% do orçamento normal. E isto vai tudo trazer consequências na nossa vida. Vamos tudo ter de pagar. A Europa vai ter de funcionar de forma diferente. Agora, como é que vamos fazer isto? Isto vai ser de novo... Já quem fala num fundo europeu, um fundo financeiro, europeu, como houve para a pandemia. Quando houve para a pandemia, e isto começa a fazer caminho entre os países e eles começam a aceitar mais este tipo de... Porque é uma defesa comum do espaço europeu. Porque nós gostamos de estar em democracia. Nós gostamos de estar em democracia. Aqueles que têm possibilidades de ir ao estrangeiro veem como é bom não haver fronteiras, porque passamos, e sermos a qualquer momento invadidos e correr o risco de acontecer nas nossas casas aquilo que está a acontecer na Ucrânia, acho que... É um alerta para ninguém quer. E, portanto, temos aqui muitas mudanças e isto vai influenciar. Nós tínhamos uma inflação bastante, já a começar noutros países bastante grande, e em Portugal ela vai aparecer também, e isto vai trazer algumas mudanças e algumas complicações. Não é só rosas para o governo, que as pessoas vão estar distraídas, porque vai haver motivos de preocupação a curto prazo. Muito rapidamente, as notas finais, Dr. Paulo Matos. Uma nota final também positiva para dar os parabéns à Arcor, que é campeã regional de fundo, às ginastas do All for Gym, que brilharam em França, ao Mundial de Motocross, que vai ocorrer depois de 2 anos de pousio, agora em abril, e parabéns ao Dr. José Branha, presidente da direção do Agda Action Club, pela realização deste grande prémio, que é importante e envolvendo também as empresas. E também fazer uma pergunta, lançar um desafio. Precisávamos saber qual é a política desportiva da autarquia, porque as notícias de um pacote de 400 mil euros para distribuir subsídios a clubes de atletas é bom, fica bem na divulgação e nos jornais, mas o que é que estamos a fazer pelo desporto nas escolas? O que é que estamos a fazer, enfim, para ter outra envolvência para além daquilo que são os subsídios? É uma questão que eu deixo aqui em aberto e que eu gostava de ver desenvolvida, sem caixotes de papel a fornecer pelo Presidente da Câmara, mas, enfim, num memorando para saber qual é a política desportiva da autarquia. Dr. Gil Notaes, para finalizarmos. Eu pensei que os caixotes, quando o Paulo Matos falou nos caixotes de papel, estava a falar daqueles que a JSD foi uma vez colocar no Parque do Casarão, não é? Esse era simbólico. Noutra altura não houve caixotes. Simbólico. Não houve caixotes de papel. Pois eu subscrevo todas as reflexões e todos os apoios, as congratulações que o Paulo Matos subscreveu, que apresentou, e penso que é para congratular-me, portanto, e congratular-nos que brevemente vamos deixar de ser obrigados a andar de máscara. Isso quer dizer que o Covid está controlado. Não quer dizer, pelo contrário, que não vamos ter de tomar mais uma vacina de vez em quando. Isso, mas vamos virar a página. Mas vamos virar a página e esperemos que quem nos governa, não é, tenha tomado... Também tira máscara. Quem nos governa também tira máscara. Não é tira máscara, mas que tome... Andaram muito tapados. Tome as medidas necessárias, porque estas coisas, destas pandemias, podem surgir, surgiram outras pequeninas e não foram devidamente tomadas em conta, e podem surgir e prepararmos os mecanismos de resposta. É daquelas coisas que temos de investir tempo e dinheiro, não saber se vai ser utilizado, mas, caso seja, estarmos preparados, porque agora não estávamos mesmo efetivamente preparados. E isto não é um trabalho português, é um trabalho que tem de ser desenvolvido a nível de muitos países. Antes de terminarmos, uma referência breve para o mais recente livro do nosso colaborador de há muitas décadas, Padre Manuel Armando, que editou
estas novas crónicas exemplares de Um Mundo Cão. São 123 crónicas em mais de 250 páginas. É o seu 9º livro no ano em que completa 80 anos de idade. Final da Tribuna Soberana de 17 de março. Este espaço de comentário regressa a 24, quinta-feira, às 9 da noite, com Ana Rita Carlos e Júlio Balreira. Boa noite, bom fim de semana.